Summit TV ao vivo aqui dos estúdios de Torres, Summit TV, canal 6 pela NET, claro, mais um podcast, Conexão 10, o podcast que está fazendo o sucesso no litoral norte gaúcho aí e também na região de Santa Catarina, Paraná e o nosso Brasil e exterior aí, podcast Conexão 10. Hoje estamos recebendo o pessoal de Palmares do Sul, gente, para lá, se eu não me engano, deve ser para lá de Cidreira, próxima a Mostardas, uma região bonita, uma região rica, um solo muito rico lá, tem vários minerais aí de alta riqueza nesse solo na região de Palmares do Sul. Estamos recebendo então aqui também o Luiz, né, conhecido Luiz Pinheiro aqui do nosso município de Torres, a Cristiane e o André, que são da ONG dos Animais, que tanto precisam de ajuda e colaboração dos políticos, colaboração da comunidade, os empresários também, né, André? Essa situação tão difícil, né, Sim. Cristiane? Vamos conversar um pouquinho com eles, como é que está a situação de Palmares do Sul. E, André, Palmares do Sul, é distante daqui, né? Distante, 130 quilômetros mais ou menos. 130 quilômetros. É uma região lá de produção de arroz, de agricultores. Soja, uma produção agrícola, né? O agro é muito forte lá. Terra boa, como tu falaste, né? Área imensa, são mais de 900 quilômetros quadrados, quase o dobro de Porto Alegre. Então é uma área para o agro, ela é perfeita, né? Cristiane, é a luta de vocês então nessa questão dos animais. Vocês têm uma ONG lá? Nós temos uma ONG com mais aproximadamente 50 cães lá. Muitos vieram da enchente também, né, de Palmares do Sul, porque a enchente abrangeu, né, Palmares, e eles foram abandonados lá. E daí nós pegamos eles e nós já tínhamos esse projeto, né, já trabalhava com isso aí. Então estava na hora da gente fundar a ONG para melhorar, né, as condições de ajuda também, né, tanto em prol dos animais, né, como em prol também das pessoas. Mas a causa animal, a gente viu a necessidade depois da enchente, né, que além de tudo apareceu mais animais nas ruas também, né, que as pessoas foram para Quintão, né, também, porque a gente é de Quintão. No caso, nós fundamos a ONG no Balneário Quintão. Então, lá a gente tem muitos animais abandonados, porque depois também dos veraneios também há um descarte muito grande dos animais. E a gente está consolidando, né, e tentando assim, ó, mostrar para as pessoas que a gente tem que fazer um tratamento porque contra os abandonos e os maus tratos, né, que isso hoje em dia é uma lei. Então, nós temos que levar a atenção das pessoas para isso. Né, Luiz? O pessoal vem de Porto Alegre, vem da região, acaba deixando seu animal ali em Quintão. Eu não sei se vocês pertencem a Pinhal também, Magistério. Não, nós somos de Palmares do Sul, distrito Quintão. Quintão, né? Aquela região, bastante gente de Porto Alegre vai ali, acaba deixando o animalzinho, não leva para casa, né, Luiz? Acaba largando ali. Isso aí gera custos para o município, e ainda que tem essas ONG que cuidam dos animais, que muitas vezes a prefeitura também não deu conta, né? O Everton, tu sabe que isso acontece aqui em Torres também, os abandonam no verão, né? As pessoas trazem e depois os bichos ficam abandonados. Então, Everton, essa ONG, que eu estou abraçando junto com ele essa causa aí, que é fundamental, porque tu sabe que nossos órgãos públicos hoje dificilmente eles apoiam. Eles não apoiam nem o cidadão e vão apoiar os animais. Mas dinheiro tem, Éder. Tu sabe disso, que a gente luta, tu também foi um cara que sempre lutou aqui na cidade, e que o dinheiro existe, falta vontade política. Então, nós não podemos deixar as pessoas lutar sozinhas, com pressão ou sem pressão. Eles sabem que essa força litoral, Éder, Everton, que nós montamos, é para defender a população que precisa ter coragem, ter um apoio nas costas para poder enfrentar os verdadeiros poderosos, que são nossos políticos, que depois de eleito, eles prometem e depois de eleito, viram as costas para o pessoal que mais precisa, né, Everton? Sim. E vocês veem que nesse período de verão agora, a Polícia Rodoviária Federal, ela registrou 2.030 ocorrências na região de vocês ali, região sul, sim, de abandono de animais, né? Sim. É muito grande as ocorrências lá, André? Bastante. É que assim, hoje em dia, eu vou falar em relação ao Balneário Quintão. Como é que eu vou cobrar o abandono e os maus tratos? Eu preciso chamar a polícia. Quintão não tem polícia hoje. Ele tem um policial civil e nós não temos brigada militar. Então, como é que eu vou fazer uma ocorrência dessa? Né? A gente, como civil, não pode. Eu precisaria de um policial para atestar os maus tratos, de um policial e de uma veterinária. Eu tenho um policial só, como eu falei, ele não vai sair por nada, eles geralmente saem em dupla, o policial civil, e a brigada a gente não tem. Então, assim, já queria até aproveitar o espaço
E pedir para o governador Eduardo Leite, se estiver assistindo, dá uma olhadinha. Balneário Quintão é uma cidade, tem muita gente, a gente precisa da Brigada Militar lá. É complicado, né? A falta de segurança também, não só a questão dos animais, a própria segurança pública, né? Sim. E, Cristiane, como é que é esse movimento? Como é que vocês obtêm recursos para poder ter esses animais? É água, é comida, é veterinário? Sim. Como é que é feito isso aí? Bom, isso aí é tudo nossos recursos mesmo, tá? Nosso recurso próprio. A gente tira do nosso bolso para manter eles, porque até então a gente não recebeu R$1 da prefeitura. Nada do município, nada de ninguém mesmo, né? De pessoas que querem ajudar. Assim, são poucos os que vão lá e dão um saco de ração, sabe? É raro mesmo que acontece. Então, a gente está lutando e a gente quer ajuda, né? Até de algum empresário, alguém que possa nos ajudar, porque para nós poder fazer mais, a gente precisa de apoio. Então, o recurso que a gente tem, a gente expõe para esses. Assim que a gente conseguir também melhorar lá as condições, a gente também faz doação, né? A gente acha lar para eles. Eu faço muito, intermedio muita doação de pessoas que querem doar os seus animais, né? Então, para não abandonar, a gente consegue auxílio, sim. Mas, quanto a isso, medicação, veterinário, castração, é tudo por nossa conta ou voluntários. Porque eu consigo voluntários, assim, já consegui alguns voluntários veterinários para castrar, né? Porque condição de estar pagando a gente não tem. Sim. Pela lei a lei municipal lá de Palmares do Sul, se eu não me engano, eles decretam o animal abandonado após 60 dias, né? Pelo que diz a lei do município, sim, né? É complicado porque hoje a cidade ela deveria ter um canil, né? Eu sou contra o canil. Por quê? Porque o canil é um local, um depósito, ele não é humanizado e outro, ele custa caríssimo. Ele vai custar para a prefeitura hoje um canil de 750 a R$1 milhão. A prefeitura às vezes não dispõe desse valor. Então eu sou muito daqueles lares voluntários. Só que a gente trabalha para que esse lar voluntário tenha no mínimo uma assistência da cidade, do município, do estado, como um veterinário, como medicamentos, né? Que é o que mais custa para a gente. Porque é difícil hoje em dia eu ir numa casa de um protetor que tem 10, 15 animais e perguntar para ela assim, olha, teus cachorros estão magros. E aí tu vê que ela não tem comida na prateleira. Então, assim, é complicado. O que eu vou fazer? Eu vou retirar aqueles 10, 15? Não tem como, a cidade não comporta isso aí. Só que, sim, são anos de escassez de políticas públicas, né? Hoje em dia a política pública da cidade é o quê? Castração em massa. Onde tu não tem um número visível de animais, tu não tem um valor, tu não tem de onde vai sair esse animal e de onde vai voltar esse animal. Porque pegar um cachorro da rua ou um gato, castrar e jogar na rua de novo, é maus tratos. Entendeu? Isso é independente se é a prefeitura ou se é qualquer pessoa. Se eu for castrar um cachorro numa veterinária, eu vou assinar um termo e eu vou ser responsável por aquele animal. A prefeitura geralmente faz isso, ela castra e joga na rua, porque ela não tem um abrigo, né? Então, o certo seria o quê? Se unir com a sociedade, um debate público, se unir com a sociedade para achar meios viáveis para esse tipo de ação da prefeitura. Políticas públicas, no plural. Porque, na realidade, se fizer um canil, né, Cristiane e Luiz, ele acaba virando um depósito. A gente sabe que é um depósito. Aí o bicho está ali sofrendo, pega algum peste, alguma coisa, fica ali agonizando às vezes. E as né? pessoas abandonam. E as pessoas abandonam já por causa disso, né? E ração, essas coisas, vocês precisam. O que o município em si, quem é o prefeito lá? É o Regis. Dá um alô para o prefeito Regis aí, um abraço aí. A gente sabe que também não é fácil questão de gestão, né? Mas a gente pode conciliar, pode ter meios, né? Existe assim, a prefeitura determina alguma verba, não tem um canil lá, não tem nada? Não. Tá. Não tem aí quando a prefeitura recolhe o animal, onde é que eles levam? Para vocês ou largam na rua de volta? Ele não recolhe. Porque eu vi que eles doaram uns cavalos aí, parece que foi 7 machos e uma fêmea, foi doado, foi feito leilão, né? Esse dinheiro eles não usam desses animais que... Aí fica a pergunta para o prefeito, né? Onde é que ele aplica esse dinheiro da doação que poderia reverter em ração para essas ONGs que ajudam ali, né? E fora as verbas que vêm destinadas à causa animal, né? Porque eu acredito que venha destinado do município, né? Do estado. Sim, às vezes são verbas que vêm, por exemplo, uma vez eles mandavam para a saúde e aí tu tinha que tirar 20% para a causa animal. Aí o que acontecia? Era uma pressão em cima dos prefeitos, pô. Sim. Aí tem gente que está ajudando a saúde, né? Sim. Com 20% podia estar para fechar 100%, dão para os animais. Aí foi criada uma rúbrica,
Foi em 2016, se eu não me engano, 2017, no tempo do Cajar, até foi ele o autor da rúbrica, né? Do deputado Cajar, que criou isso aí, que destinasse especificamente aos animais. Sim. Então seriam sido os vereadores do município lá de Palmares do Sul, né? Buscar essa emenda aí e destinar ali, não sei quantos vereadores tem lá. 9, cada um botasse 10 mil da sua emenda, né? Sim. Seriam 90 mil reais ali que viria para ajudar, né? Para começar a ajudar essa questão, porque vocês têm gasto ali também, vocês têm gasto. É comida, é banho, é veterinário, é medicação. Isso, e fazer as casinhas também, fazer né? as Fazer casinhas, as baias né? adequadamente. No nosso caso, é 24 horas por dia. Então, assim, a gente tem 50 animais, nenhum briga com nenhum, todos eles são separados, a gente sabe quem é quem ali, esse pode ficar com aquele, então, assim, é 24 horas de cuidado. É um saco de ração todos os dias de 20 quilos e mais 3 quilos de polenta ou arroz para complementar. Então, todo dia tem esse gasto fixo. Fora medicação para pulga, carrapato, veterinários quando precisa. Nós fizemos uma cirurgia agora numa cachorrinha que tinha lá, ela ia custar em torno de R$ 1.800. Mas uma veterinária lá de Glorinha disse, não, deixa que eu faço para vocês. Se vocês me trouxerem, eu faço, cuido dela e sem custo nenhum. Então, assim, a gente, com esse voluntariado dessa veterinária, a gente anulou um gasto. Mas a gente não pode depender sempre do voluntário. O município ele tem que ter veterinário. Tem que ter para todas as... Porque, assim, muita gente fala assim, como é que tu vai pedir dinheiro para cachorro, para gato, para cavalo, se nós temos crianças que estão passando coisa? Eu sei que tem. Só que tem dinheiro destinado, focado para aquilo ali. Entendeu? Então, assim, a prefeitura ela tem que destinar o que é de César, vai para César. Entendeu? Então, assim, nós temos verbas para isso, só está faltando vontade política. É o que precisa, né? Porque o custo é grande, imagina vocês. Vocês pegam quais regiões ali, Cristiane? A gente abrange... Bom, a ONG, no caso, é para abranger qualquer lugar, né? Nosso estatuto é bem amplo. Mas ali, agora nós tivemos também uma ação ali em Capivari, né? Que tiveram uns problemas também dos cachorros que estavam no parque, que eles vão fazer a exposição ali. Então, já foi algo que a gente foi lá para dar um auxílio para as gurias também, né? E com contatos com outros representantes da causa animal também, de outros lugares, né? Outras cidades também que vieram se impor e falar sobre elas, né? Então, a gente tenta atuar, né? Como ONG, a gente é o defensor da causa animal, né? Dentro dessas condições que a gente tem agora. E a gente quer buscar pelos direitos, né? Os direitos e deveres. E o município também, né? Eu acho que tem que se responsabilizar por seus direitos e deveres com a sociedade. E ali os outros prefeitos da região, eles não cooperam ali, porque vocês abrangem outros municípios, né? Olha, Pinhal, eles já estão fazendo ali um projeto de castração, eles estão dando atendimento veterinário para as pessoas ali, para a comunidade deles, né? Para as pessoas que moram ali. Inclusive, eu também tinha um veterinário de Pinhal também que me fornecia castração voluntária. Agora ele deixou de fornecer para nós porque já tem esse projeto do governo deles, né, de Pinhal, para essa função no litoral deles, da parte deles, né, na região de Pinhal. Não abrange a região de Quintão. Então, nós já ficamos à mercê de novo, sem esse voluntariado. Porque Palmares do Sul não existe uma rúbrica para isso aí, né? Não tem, na realidade, não tem nada, né? Mas ela pode ser criada através do orçamento anual à lua, né? Sim. Ou até através os próprios vereadores podem requisitar, as emendas impositivas dos vereadores, eles podem destinar para nós, sim. Mas até agora a gente só viu visitas e fotos e promessas e nada mais. Só na época de eleição eles aparecem, né? Apesar do cachorro não votar, né? Eles gostam de tirar uma fotinha com um cachorro, né? Abraçado, um beijo no cachorro, né, Luiz? E não fica diferente aqui Torres. Como é que está a situação de Torres aí, Luiz? Tu sabe que o canil está fechado, né? Judicialmente. Não, fecharam o canil de novo? Mais uma vez. Né? Mais uma vez. Mas... Agradecer ao Ministério Público aí. Eu acho que a situação de vocês lá vai ter que ser pelo MP. Esse grande trabalho que o Ministério Público vem fazendo nos municípios, só na questão dos animais, em questão da saúde. E tudo que a gente precisa, infelizmente, a gente não consegue no município. Você tem que recorrer ao Ministério Público. Um abraço a esse pessoal do Ministério Público que está sempre empenhado em ajudar a população no que precisa. Fecharam de novo o canil em Torres? Está aquele movimento ainda que... Ficou uma meia dúzia de cachorro lá, né?
e que a situação que ninguém faz nada, né? Campanha é campanha. O povo fica às mil maravilhas, os animais ficam às mil maravilhas, e a vontade mesmo eles não fazem. Passou as eleições, esqueceram que o Everton era mais bonito que o Luiz, sabe? Entendeu? Até banho nos cachorros eles dão, né? Aí eles esquecem tudo. Esquece que tem um bem-estar social, esquece que tem mendigos na rua, esquece que a saúde está quebrada. Então, se não for o Ministério Público, Everton, mais uma vez, para tomar providência, a gente vai ficar vendo navios, em geral, tudo. Não é só causa animal, sim, saúde, sim. educação, segurança, como está acontecendo em todos os municípios. Né? E a gente sabe que tudo é fácil de fazer, Everton. O que falta é vontade política. Não digo que vão fazer milagre também, né, Everton? Não, mas pelo menos fazer a base que o povo precisa, que os animais precisam, né? Então é isso aí, Everton. Falta um pouco de vontade política. Que os nossos políticos se antenem e concordam em ajudar. Pelo menos fazer uma visita lá na ONG de vocês, ver o que estão precisando. Parei, eu acho que eu tenho uns 50 reais aqui, vou ajudar para vocês aí. Tudo pode ser feito com vontade, sabe? Mas não tem vontade política. Só no ano eleitoral, aí que nós temos que começar a fazer um movimento de ver nossos vereadores, que tudo começa no município. Futuros deputados, senadores e presidente. Aonde eles começam a nascer? Nos municípios. Enquanto o povo, Everton, não acordar, e aquilo que eu falei na última entrevista, Everton, enquanto a polícia não prender aquele que vende o voto e aquele que compra o voto, a nossa situação vai continuar a mesma. Fica na mão deles por causa de 100 pila, 150 reais, né, como dá na nossa política, ou uma cesta básica. Aí tem aquela intenção, né? Se os vereadores não fazem a lei, vocês podem reunir 10% da população de Palmares, né? A lei não emana do povo, então vocês podem criar uma lei, encaminhar diretamente ao prefeito municipal, sem passar pela Câmara de Vereadores, e exigir que seja cumprida. É uma forma de ajudar também, né? Porque ele vê a dificuldade, vocês têm que estar sempre pedindo ração, recomendação. Sim, mas não recebe. E aumenta, cada ano que passa aumenta mais. Existe só vocês nessa região da ONG ali? Só nós que somos a ONG registrada. Entre Palmares até Cidreira, nós somos a única. Vocês atendem a região de Cidreira também ali. Sim. E qual é o lugar que a gente vê que o pessoal de Porto Alegre, já grande Porto Alegre, veraneia ali, né? A maioria, né? Aí, qual é dessas cidades ali é que está mais, vocês estão notando mais abandono de animais ali? Eu acho que é todas, né? Parelho. A nossa aparece muito, Quintão aparece muito, porque Palmares são 7 distritos. A Sede, Quintão, Granja Vargas. Então, muita gente desses outros distritos acaba também jogando ali. Porque por ser a última praia, né? Então, a nossa aparece muito também. Mas não é diferente de Pinhal e Cidreira. Que é demais, né? Quanto maior a cidade, mais oculto fica. Né? É que nem gato. Hoje em dia, tu não vê gato abandonado. Porque o gato é noturno, né? Tu sabe que tem. Mas tu não vê ele na rua, é muito difícil. À noite tu vê bastante circulando, né? À noite vê. Sim. E como é que está a estrutura de Palmares do Sul lá? Questão de segurança pública, de saúde? Como é que estão as ruas lá desse município? Porque ali é uma região de grandes agricultores, né? Tem um PIB grande ali, né? Tem recursos também. Como é que está Palmares do Sul nessa situação aí? Está evoluindo? A maioria dos plantadores são arrozeiros lá, né? Não se tem muita esperança, sabe? Hoje em dia tu olha meio sem esperança. As ruas continuam iguais para pior, muita água, muito serviço, não vou dizer mal feito, mas poderia ser melhor executado. Hoje em dia não adianta tu passar uma máquina numa rua de areia, entendeu? Dá o primeiro vento, a primeira chuva, vai estar tudo fora. A gente viu muito correndo os distritos, pessoas dizendo para nós assim, se acontecer alguma coisa de vocês de ganharem aqui, fala para o prefeito, fala para esse, não precisa limpar a minha calçada. Só bota os canos que falta na frente, porque quando chove o valo entra para dentro. Então, assim, chegar a ponto do morador pedir, olha, não faz esse serviço não precisa da calçada, eu limpo. Entendeu? Mas a prefeitura investir em fazer aquilo ali. Então, assim, a prefeitura ela tem que olhar mais para o povo. Tem o básico, pelo menos. Básico. Entendeu? Ruas alagadas sempre tem, a saúde está em frangalhos, só que eu não posso me comparar com o mais ruim. Mas tem outra cidade que está pior que não. Não é assim que funciona. A gente tem que ver o que o povo precisa, porque a causa animal ela anda junto com a social e anda junto com a saúde e junto com a educação. Hoje em dia nós temos um casal que a gente ajuda lá, ele tem uma paralisia porque ele teve um AVC, a mulher tem câncer e eles têm 15 gatos. Entendeu? E 4 cachorros. E só ele recebe o LOAS,
ela não recebe, né? Tá doente, não consegue atendimento. A Cris conseguiu, com alguns contatos, conseguiu atendimento para ela, agora conseguiu um advogado para ver se consegue o LOAS para ela. Só que assim, esse papel não era para ser nosso. Esse papel era para ser do município. Os vereadores, né? Os vereadores chegam lá, ele tem o poder para isso. Ele vai lá, ele reclama, ele cobra, porque às vezes não bate. Olha só, a gente gasta mais ou menos 48 mil por ano. Eu e a Cris com os cachorros. Em torno de 4 mil por mês. Sem ter muito coisa. Sem ter muito contratempo. 48 mil por ano. A cidade ganha 90 milhões por ano. Se eu consigo cuidar de 50 cachorros, a cidade não consegue cuidar de 50 com 90 milhões. Não sobra? Não dá para fazer uma economia, fazer um contrato mais barato. Então, assim, os números não batem direito, né? Não adianta tu ligar para a prefeitura e dizer assim, olha, tem um animal abandonado, eu não posso fazer nada. Liga para a Cris lá, vê se a Cris pega. Mas a Secretaria de Meio Ambiente lá não atua? Não lá é a Secretaria da Agricultura. Eles colocaram o meio ambiente junto com a agricultura? Isso. Ou não tem meio ambiente? Tem o meio ambiente, mas se não me engano estão juntas, ou não sei. Eu só sei que a causa animal, com certeza, está na agricultura. Na agricultura? Sim. Isso. É o secretário de Agricultura que cuida do... Sim, ele até foi lá, o secretário conversou com nós, mas ficou só na conversa também, né? Então, assim, a gente não quer... Eu não quero, assim, que a prefeitura, como disse o Pinheiro, não precisa resolver tudo, ninguém faz milagre, mas tu tem que ter uma ação. Para cada ação tem uma reação, né? Então, assim, se a prefeitura não começar a se movimentar, não vai adiantar, não vai sair nada. Tem um ditado que diz assim, que é um ditado chinês que diz assim, qual o melhor momento para se plantar uma árvore? O melhor momento para se plantar uma árvore é há 10 anos atrás, porque hoje ela estaria grande. Sim. E o segundo melhor momento é hoje, porque daqui 10 anos vai estar bom. Então, assim, se a gente não começar hoje a fazer, os nossos filhos, nossos netos vão herdar isso aí, esse descaso. Ali que tem, a gente vê que tem algumas cidades também que fazem em conjunto com vocês, poderiam os prefeitos, né, poderiam sim, eu pensei se reunir, vamos dar tanto, olha, 10 mil reais de cada prefeitura, consórcio, né? Um consórcio, um convênio. E ter um lugar ou um estabelecimento que tivesse para colocar esses animais, mas também que fosse cuidado, né, não atirar, virar depósito, que nem a maioria dos municípios fazem, hein? Viram depósitos, os bichos atirados, pegam doença. Nós até fizemos o pedido de um espaço, né, numa área, no caso um quintão mesmo, né, para ele ceder para nós, para depois a gente poder fazer alguma coisa, né, ir atrás de deputados, de emendas, exatamente, ali, né? Tem. Então, fazer alguma coisa, porque nós, como voluntários, e nós estamos fazendo como voluntários, e conseguimos voluntários para fazer para nós, por que não, né? A gente tentar se ajudar dessa forma. E assim, pensei sim, nas outras cidades, né, do lado, né, para a gente fazer uma grande parceria. Mas falta vontade, né? Como diz o Pinheiro. Falta vontade. Vontade pública, né? Isso. O pessoal está pedindo ali. E os animais grandes, então, como é que fazem? São abandonados? Ficam lá até morrer ou a prefeitura recolhe? Para onde é que ela encaminha? Os grandes foram recolhidos. Os cavalos foi recolhido agora para o verão, porque eu prezo muito o morador, entendeu? Acho que assim, que nem um ditado que a gente fala, as donas de casa mesmo, a nossa casa não tem que estar arrumado só para receber a visita, né? Tem que estar mais ou menos arrumado. Levam para onde esses animais aí? Então, daí no verão tinha muitos cavalos na rua, daí foram gerado lá um programa deles para levar os cavalos, né? Daí eles pagaram empresa para levar os cavalos. Para onde eu não sei, não fiquei sabendo para onde. E nem dizem o destino do animal. E a gente tem muita área lá, porque se a gente tivesse, a gente teve uma reunião com algumas pessoas que eles têm carroça e tu sabe que veio uma ideia muito interessante deles. Eles falaram para nós o seguinte, olha, se a prefeitura tivesse uma área cercada com pasto, a gente levaria o cavalo para lá, botaria para ele pastar durante o dia e pegaria depois. Então assim, tu vê que uma solução simples veio das pessoas que não era para vir. A gente espera que o cara de terno e gravata, o vereador, o prefeito que tenha a criatividade para manusear a cidade. Não, veio do popular isso aí. Na realidade, a gente vê, estamos quase encerrando o programa, a gente vê, na realidade, uma falta de política pública, uma falta de vontade dos políticos em resolver, porque para que eu vou resolver se tem a Cristiane e o André que resolve, né? Não, e o pior que ligam para nós, porque quando ligo para a prefeitura, como não tem esse setor de recolhimento, ligo para lá, ligo para a agricultura lá e eles mandam para nós. Sim, acaba vocês tendo que resolver um problema que seria o problema dele. Então fica a chamada ali, né, Cristiane e André, ao prefeito municipal de Palmares, como é que é o nome do...
o senhor Regis lá, o gestor de Palmares do Sul, gestores das cidades que acompanham vocês ali, que tomem providência aí, que resolva esse problema, que destine alguma verba, que deve ter alguma verba ali, conversem, procurem vocês para solucionar esse problema. Não adianta levar o problema, vamos levar lá para Cristiano André, que eles têm lá os animais, onde tem 50, cabe mais 2, vamos botar lá. Vocês que estão nos ouvindo de Palmares do Sul e região, vamos cobrar do prefeito local, vamos cobrar dos vereadores essa atitude. Vocês que protegem os animais, que tem aqueles que protegem, entre aspas, na hora que precisa, não fazem nada, né? Então vocês também que não fazem nada e dizem que protegem os animais, vão atrás da prefeitura, vão na sua Câmara de Vereadores, vão cobrar que os prefeitos, que os vereadores façam alguma coisa, porque o casal está tentando fazer o máximo que pode, mas também eles também têm o seu limite, né, André e Cristiano? Sim. Fica um abraço, então, ao pessoal de Palmares do Sul. Convido vocês a retornar, Sim, né? Obrigada. A retornar ao programa, né? Vamos dar continuidade ao assunto, né? Um abraço ao Luiz também, que trouxe o pessoal que está empenhado na região do litoral norte gaúcho, aí, com esses problemas que está acontecendo no litoral. Um abraço a todos vocês e fica o agradecimento da presença de vocês, e a Summit TV agradece, né? E vamos seguir o bloco então com a Dione e a Silvana sobre falar um pouco do Cine e os 10 anos de trabalho da Dione. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Ubra, da Summit TV, canal 6 da NET Claro. Hoje recebendo aqui as pessoas ilustres como Silvana Justo e Dione Andréia, diretora do Cine, há muitos anos no Cine aqui de Torres, né? Que vem com uma trajetória muito importante aqui do desenvolvimento e atenção ao trabalhador no litoral norte gaúcho. Silvana, então estamos aqui com a Dione, né? Que representa o Cine aqui, várias vezes na direção do Cine, uma pessoa muito conhecida aqui em Torres, que vai conversar um pouquinho com nós. A Silvana também vai interagir esse bate-papo, contando um pouco da sua história, e por ser mulher, né, no setor público, tantos anos se mantendo nessa função, né, Silvana? É isso aí. Então, cumprimento a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Everton, pela oportunidade. Estamos aqui na Summit TV, né, que é fazendo uma programação aqui com muito sucesso aqui na cidade de Torres, bastante audiência aqui em Torres e na região toda, né? E a Dione Andréia é muito conhecida, né? Já é uma figura ilustre aqui na cidade. Já presta um serviço à comunidade por tantos anos, né? E ela, há poucos dias, eu soube que ela fez 10 anos à frente da direção do Cine de Torres, né? Quantas pessoas já não passaram pelas mãos da Dione, né? Para conseguir um emprego. Então, a gente gostaria de conhecer realmente um pouco mais da tua história, né? Já conheço, mas muitos que estão nos assistindo ainda não. E eu queria entender um pouco mais como é que foi a tua trajetória, como é que tu começou a tua história no Cine. É bastante assunto, né, Silvana? Obrigada pelo convite. O nosso amigo Everton, né, também nos convidando aqui também para participar. E sempre deixa a gente nervosa. Eu sou marinheira de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Mas falando sobre algo importante, que é a Fundação Gaúcha do Trabalho, que é o Cine de Torres, eu tenho muito para contar. Tem aí uma longa estrada, né? São 10 anos, né? São 10 anos, completei agora o dia 28, completei 10 anos de casa, né, como coordenadora, como funcionária pública do Estado do Rio Grande do Sul. E não é fácil, mas a gente se molda e trata de fazer o melhor possível, né, dentro da sociedade para atender a população e dar o melhor, né, o esperado de uma instituição que nem a FGTAS. E o que eu vou te dizer? Eu entrei a trabalhar no Cine em 2011. 2011, eu fui cedida da Prefeitura para o Estado com um termo de cooperação, porque naquele momento se deixou de fazer as carteiras de trabalho, que antes eram pela Prefeitura. E chegou um momento que a Prefeitura decidiu que não iria mais fazer, porque dava muito problema, realmente dava muita burocracia de documentação.
e as pessoas ficavam nervosas, estressadas, então foi suspenso as carteiras de trabalho na cidade de Torres e se passou a fazer em Osório, né, que tem o Ministério do Trabalho, então se passou a fazer em Osório. E deu uma polêmica na época porque distância, né? As pessoas tinham que sair aqui de Torres 1 hora de viagem para fazer uma carteira de trabalho. Imagina todo esse deslocamento, a pessoa sair daqui, a gente já passa muito por isso na saúde da cidade. Imagina sair daqui para fazer uma documentação, né? E a maioria não tem esse dinheiro, está fazendo sua carteira para justamente arrumar um emprego e trabalhar. Então, muitos não têm recursos, né? Então, neste momento, o Estado e a sociedade exigiu isso, né, do município, e foi feito esse termo de cooperação que o prefeito e o Estado fizeram esse termo que passou-se a fazer as carteiras de trabalho de novo na cidade e pelo órgão estadual. Então, foi cedido, né, o funcionário que seria eu, e fiquei ali de 2011 até 2013 fazendo as carteiras de trabalho da população de Torres. Até que veio, né, a gente como é envolvido na política, partidos se alinharam nesse momento e o PSD foi vice do governador Sartori na época, nós ganhamos a eleição e o governador e o vice-governador acharam que eu seria a pessoa ideal para comandar a agência do Cine. Isso foi em 2015. É uma época bem difícil, uma época que as pessoas procuravam muito, não tinham muito acesso, as filas, não tinha internet, não tinha essa questão da rede social, então o pessoal ia pessoalmente, né? Eram 100, 150 pessoas numa fila para te atender a vaga de emprego. E era um quadro reduzido vocês tinham na época, né? Sim, porque os funcionários eram quase todos concursados. Coordenador sempre foi uma pessoa que é cargo de confiança do Estado, mas os funcionários todos eram concursados. E naquele momento não tinha feito concurso e a maioria dos funcionários se aposentaram. Então ficou 2 pessoas, aliás, ficou 3 pessoas, que seriam um concursado, uma pessoa do quadro, a coordenadora, que na época, né, era cargo de confiança, e eu, que seria um cargo de confiança do município prestando serviço para o Estado. Então era bem reduzido, era um serviço assim bem difícil, né, naquele momento, mas fizemos sucesso. Na época a nossa coordenadora era a Melissa Fraga, que todos conhecem, e nessa época a gente brilhou até em pontuação do Estado de colocações. É uma pergunta agora que me surgiu aqui enquanto te ouvia falar, né? Hoje vocês têm um quadro de quantos funcionários no Cine, né? Quantas pessoas hoje disponíveis ali para atender o público, e também assim, qual é o canal, né, Johnny? Qual é o canal para a pessoa chegar só pessoalmente? Como que ela consegue chegar até o Cine, até o serviço que vocês prestam, né, à sociedade? A FGTAS. O Cine é nacional, a FGTAS é estadual, então é a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Este é o que presta serviço para todo o Rio Grande do Sul, né, com a intermediação de mão de obra, que é vaga de emprego gratuito, ou seja, é uma agência de trabalho do Estado, mas é gratuito, né? Então a gente presta esse serviço. Prestamos serviço também com o seguro-desemprego, tá? E as carteirinhas de artesãos, dos artesãos. Nós é que fornecemos, nós é que avaliamos, né? E nota fiscal também para os artesãos, né? Nós é que encaminhamos e fornecemos. E quantos artesãos hoje tem, né, vinculado? Silvana, ali, seguindo a tua pergunta, né? Sim. Nós temos 5 funcionários na agência do Cine hoje, tá? Todos concursados, além de mim, que não sou concursada, mas estou ali à frente dessa gestão, né? Uhum. E então, o que eu ia te dizer? Faz 35 anos que o Cine de Torres, e Estado, né, eles que vêm fomentando e fazendo com que os artesãos tenham habilitação, né, para expor e para colocar em diante aquela manualidade, né?
A gente sabe que aqui, né, Silvana, em Torres, a grande fomentação do mercado de trabalho é a área de construção, né? Há Sim. muitas vagas nessa área, há uma especialidade, o pessoal que está nos escutando, que requisitos essas empresas que trabalham nessa área pedem, assim, para o Cine? Existe um grau de estudo? Como é que é a fomentação nessa área da construção? Eu vou te dizer que nesse momento nós estamos numa baixa temporada, né? Então, hoje são muito poucas vagas que temos no sistema. Deixo aí até o convite dos empresários hoje que tem vaga disponível a colocar no Cine, que é gratuito, a gente não cobra por isso. Mais pertinho. E a gente não cobra por isso e é um trabalho, né, que a gente faz para a sociedade que vai em busca do serviço ali na nossa agência. Então, sobre a construção civil hoje, é um dos maiores fomentos, né, da empregabilidade é a construção civil. Mas hoje eu não posso te dar esse número, por quê? Porque eu não tenho vagas nesse setor na agência, então eu não sei te dizer exatamente, teria que estar consultando ali o CAGED para ver, né, o que tem hoje, mas o pré-requisito geralmente não é tanto a experiência, a não ser que se for para o pedreiro, né, para o mestre de obra, para o apontador. Então, esses geralmente eles pedem experiência. Mas, assim, o servente pedreiro, a maior parte da mão de obra, não se pede muita experiência. Na verdade, é a vontade de trabalhar, né? A vontade que fica. A gente vê, Silvana, né, uma mulher 10 anos no comando de uma instituição. Até estão dizendo aqui que vai trocar o nome, vai se chamar Dione Rio RS no lugar do Cine. Meu Deus! Né? A gente vê a dificuldade. Qual é, né, Silvana, as maiores dificuldades será que ela teve, assim, como mulher, nessa ponta do Cine, né, comandando uma equipe, comandando... Na realidade, assim, o que a gente percebe, né, a nível estadual, né, eu conversava com a Dione Andréa antes aqui do programa, e a gente verifica que no estado todo nós não temos muitas mulheres à frente do Cine. E também o que me chama a atenção é que poucos diretores hoje, se chama diretor, né, do Cine? Diretor, coordenador. Diretor ou coordenador, poucas pessoas estão ao mesmo tempo que a Dione está à frente do trabalho, né? Então, essa experiência que ela tem, eu acredito que, independente dela ser mulher ou não, eu acredito que a experiência que ela tem de longos anos à frente da gestão do Cine é o que faz ela ter esse sucesso que ela tem, né, à frente ali da gestão. Porque, pelo que você me disse, apenas 3 no estado estão há 10 anos como coordenadora, né? É que, na verdade, são 10 anos, são 3 pessoas de 153 municípios que são agência. Por que eu digo agência? Porque são 450 municípios, só que maiorias, estão com prefeituras ou estão com um termo de cooperação com prefeitura. Então, são poucas agências, são 150 agências que são só do Estado. Não tem participação nenhuma com o município, né, em termo de algum termo de cooperação. Então, somos 3 mulheres no estado inteiro que temos 10 anos de casa, 10 anos à frente da gestão de Cine. Seria uma colega de Camaquã e uma outra colega que é aqui do litoral também, que é a Cíntia Campos, uma pessoa aí muito extraordinária. De que município, Dione? É de Tramandaí. Ela é de Tramandaí, uma pessoa muito guerreira, trabalhadora. Hoje, nesse momento, está afastada por motivo de câncer, né? Mas ela está se recuperando. Mas são 3 pessoas, né? E eu me incluo em uma delas. E o que eu vou dizer a vocês? Acredito que o segredo de tudo isso, eu acho que é o acolhimento, eu acho que é o teu atendimento, é esse acolhimento com as pessoas, é o atendimento exclusivo, tu entregar tanto para o empregador o que ele precisa, quanto para o trabalhador. Então, tu tem que dosar, tu tem que ter esse jeito, né? Então, isso é o sucesso. E eu até faço a pergunta para vocês, antes de mim, Dione Andréa, vocês têm alguma recordação de algum outro coordenador que passou pela agência do Cine e fez o nome? Além do Galhardo, lógico que foi história, né? O Galhardo foi história da Antitorres. Não é o teu Galhardo, é outro Galhardo. Acho que não é parente dele também? Não sei, pode ser. Pode ser, porque o Galhardo são poucos que tem. Eu não duvido, mas acho que tem acho que alguma ele está em Palhoça, se não me engano. É o irmão dele. É irmão dele, se eu não me engano. Esse cara fazia sucesso. É o irmão do Ângelo. Um abraço ao Ângelo aí, se está nos assistindo, é o irmão dele. Passou pelo Cine.
Foi Então esse aí, tá em Palhoça agora. Nossa, as pessoas lembram dele com muito carinho. Se eu não me engano, e... se eu não tenho certeza, mas me parece que sim, que ele me comentou alguma coisa do Cine. Ah, é? E como é que é a Andréia, né, Silvana? Andréia, família, a Johnny, família, Johnny Andréia, né? Família, serviço... Esse nome dela é um pega-ratão para nós todos torrenses. Tem gente que diz dois assim, nomes, né? Alguém chama de Johnny, outros chamam de Andréia, e alguns sabem que o nome dela inteiro é Johnny Andréia, né? Mas, assim, as pessoas querem te conhecer como mulher e como pessoa. Quem é a Johnny como pessoa, né? Retirando ali quem é a Johnny, né, coordenadora do Cine, esse todos conhecem, mas quem é a Johnny, né, de onde ela veio, ela é natural de Torres, não é, como é que, né, como é a tua família, fala um pouquinho aí da tua vida também. Conta aqui que os telespectadores estão tudo na escuta aqui. Olha como essa menina, né, ela quer me botar numa saia justa, mas vamos lá, né, se é para estar na saia justa, não vamos. precisa falar a idade. Tá bom, Silvana, não vou falar minha idade, não, mas eu posso falar assim, não tem problema com isso. Eu sei. O que eu ia te dizer, a Johnny Andréia, ela não é natural de Torres, tá? Até fica aí a dica, eu não sou natural de Torres, então eu posso ser uma cidadã aí agraciada algum dia, né? Naturalizada. Não sei, pode ser. E o que eu ia te dizer, mas a minha família, sim, a minha família é do Arraial, a minha mãe nasceu e se criou, meus avós são do Arraial, eu nasci em Porto Alegre, mas entre indas e vindas, a criação foi um pouco lá, um pouco aqui. Dizer a vocês que uma pessoa humilde, uma pessoa que foi bem humilde, que em algum momento da sua vida passou trabalho, passou fome, passou muitas dificuldades. Mas eu superei e vou dizer para vocês que a superação me fez ser uma pessoa melhor e sempre tratei de levar todas essas dificuldades para um crescimento pessoal e sempre me colocar em lugar das outras pessoas para sentir, para saber como lidar com situações e com pessoas e saber o que eu devo ser, né? E o que a sociedade quer de mim e o que eu posso fazer de melhor para as pessoas. Sou mãe de 2 filhos, sou casada há 32 anos com o rei do robalo. Rei do robalo? Com o Sebastião. Sebastião argentino, ele é o rei do robalo porque ele tem aí a questão da pesca esportiva do robalo, né, que acontece muito em Torres, tem torneios, quase nunca se sabe, mas eles pescam muito aqui no Rio Mampituba e tem torneios, fomenta muito, tá, essa modalidade. É uma pauta para fazer uma entrevista aí, uma próxima entrevista. Isso, e vou te dizer que ele trabalha trabalha dia de semana, ele é vendedor autônomo, e fim de semana ele está no Rio, pescando e também fazendo o turismo, guia de pesca, que ele também tem pessoas que contratam ele para trabalhar, para levar nos pontos onde há o peixe, que ele sabe tudo. Isso. Johnny, eu acabei ali no começo, a gente fez tantas perguntas, deixamos a Johnny tonta aqui. Eu fico tonta. Agora ela já está um pouco mais à vontade aqui com o microfone, né? Estou um pouquinho melhor. E eu vou retomar uma pergunta que a gente fez, que eu acho que é bem importante para quem for nos assistir, né? A gente pensa que ali tem um Cine. Onde fica o Cine, né? Onde é o endereço do Cine? E outra pergunta é os canais, né? Que a pessoa, além de pessoalmente, que ali, né? Quais os horários de atendimento, a pessoa chega ali e vai ser muito bem recebida pela Johnny e a sua equipe. Mas também hoje, né, nessa era digital, né, Everton? Sim, tudo informatizado. Como que entra em contato? Tem um telefone para contato? Existe um atendimento via WhatsApp ou ele é só pessoalmente? É que desde que o Ministério do Trabalho informatizou e fez o aplicativo Cine Fácil, as pessoas passaram a procurar emprego pelo aplicativo, né? E alguns também começaram a fazer o encaminhamento do seguro-desemprego pelo aplicativo. Então, existe o aplicativo. Isso, claro, que o pessoal deixou de vir fisicamente, né? Já não tem mais aquelas filas, né? Com 150 pessoas, né? Mas dá muito problema, né? Porque antigamente, não faz muito tempo, as pessoas caminhavam 10 vezes para a vaga de emprego e estavam no seguro-desemprego e trancavam o seu seguro. Óbvio que daí tem que vir, né, fisicamente, pessoalmente no muitas Cine. pessoas têm um pouco de dificuldade de mexer no aplicativo e conseguem ser atendidas pessoalmente. Sim, tem um aplicativo, mas hoje o encaminhamento
momento é por dentro da carteira digital, que ainda se está, o povo ainda começou a pilotar porque é difícil, né? Mas está ali no sistema. E também nós temos o Facebook Cine Torres, que a gente coloca a lista de vagas todos os dias. Então, ali bacana, tem mais dica. ou menos 10 mil pessoas inscritas, né? E elas estão acompanhando as vagas todos os dias. E, quando tem alguma vaga, ela vai lá e busca, né, essa oportunidade, ou me liga, ou manda uma mensagem. Então, eu oriento ela a ir, né, na agência para buscar. Tá aí a dica, então. Procurem a página do Facebook Cine Torres, que sai ali a lista, então, de vagas disponíveis aqui de Torres. É somente de Torres as vagas que aparecem ali? O Cine de Torres, Silvana, abrange alguns municípios da nossa volta. Ah, bem interessante. Então, tem vagas, às vezes, assim, até de Santa Catarina. No Passo de Torres é um parceiro nosso, Praia Grande, São João do Sul, entendeu? Então, Santa Rosa do Sul, isso eu estou falando para o lado de Santa Catarina, mas o nosso lado aqui, Arroio do Sal, Três Cachoeiras, às vezes Terra de Areia, Morrinhos do Sul, tem muitas empresas aqui na nossa volta, municípios pequenos, Dom Pedro de Alcântara, que também usam o nosso Cine para buscar bem emprego, interessante, isso é uma empregado. informação que eu desconhecia. Então, o Cine de Torres atende várias região, cidades da região e do entorno, e inclusive também, cidades de Santa Catarina, né? Mas também, assim, se vem uma empresa de São Paulo e quer colocar, vai fazer um levantamento porque vai colocar uma empresa aqui e quer esses funcionários, eles também de lá, eles podem mandar toda a informação da sua empresa, a gente pode estar abrindo vaga, desde que tenha hora, trabalho lugar, temporário, digamos assim? Para fazer a entrevista, a gente abre, sim. Olha, que bacana, Everton, muita informação. Outra coisa também que o pessoal não sabe, que o nosso sistema do Cine, ele puxa a vaga de todo o Rio Grande do Sul. Se a pessoa chegou ali na agência e disse, eu queria me mudar, queria ir morar lá em Santa Rosa, ou Uruguaiana, por exemplo, a gente busca, dá para botar ali no sistema e puxar para ver se tem vagas lá para essa pessoa. Ela pode estar saindo de Torres já com uma cartinha de emprego para aquela empresa lá daquela cidade. Uma carta de indicação, seria? Sim, uma carta de encaminhamento. De encaminhamento, isso, que se chama. O sistema é o Cine Fácil do governo federal, né? Que você se refere ao sistema, a pessoa entra ali no Cine Fácil, entra no sistema para seguro, tudo, né? E a gente vê, eles fazem esses aplicativos, a gente vê a dificuldade do pessoal tem de acessar. Eles preferem muitas vezes pessoalmente falar com vocês ali no Cine do que acessar o aplicativo, né? Porque no aplicativo, geralmente a pessoa quando chega ali, a pessoa tem muitas dúvidas que o aplicativo não resolve. Então é melhor mais estar de contato ali com o servidor, né? Esclarecendo e tirando todas as dúvidas, né? É o Cine Fácil e o aplicativo da carteira digital, né? Na época, até vou te contar que na época que eu era funcionária, né, lá em 2011, 2012, quando começou a informatizar, porque o encaminhamento era à mão, o encaminhamento era um papel que tu preenchia, tu mandava a pessoa naquele empregador com aquele papel na mão. Aquele papel. Então, quando começou a informatização, Everton, eu achei aquilo horrível, porque tirou aquela questão do acolhimento, da conversa, do olho no olho, troca do olho no olho. Então, tu na frente da tela perguntando coisas e respondendo um questionário. Então, eu achei aquilo horrível. Claro que hoje a gente se adapta, né? Adapta, mas nós do Cine, naquela época, a gente tinha muito conhecimento com cada um que vinha. Por quê? Porque nós trocávamos informações e ideias e era muito mais humanizado, né? Sim. Hoje já é tudo mais assim técnico, mas, né, a gente trata de sempre fazer posso estar errado no meu pensamento, mas eu acho que foi em 2017 que surgiu o Cine Fácil. Foi esse 2017, né? O sistema do governo que teve muita dificuldade no começo para ser implantado, né? Até as pessoas se adaptar, mas foi sim em 2017. Né? E tu me diz uma coisa, tu pessoalmente, a tua ideia, tu acha que isso que foi bom ou foi ruim? Para quem entende de tecnologia, foi bom. Tem facilidade? Agora, que nem nós, uma cidade que nós temos, já beiramos os 15 mil aposentados, gente. Já são uma cidade de quase 15 mil aposentados em Torres. A gente vê a dificuldade das pessoas de mais idade que querem procurar emprego. Por exemplo,
a gurizada aí, chama gurizada, que eu já estou com quase 60, né? A gurizada de 25, né? É rápido, eles pegaram rápido e aprenderam. Agora, se uma pessoa já de 50 anos vai procurar um emprego, vai precisar, ela tem uma dificuldade, né? Sim. Ela vai procurar a agência, Sim, há necessidade pessoalmente. da agência, né? E aí eu te digo uma coisa, depois que E a informatizou agência, tantas... qual é o horário de funcionamento dela, para quem quer procurar pessoalmente? Nosso horário é das 8 até as 4 da tarde, direto. Sim, Nós sem trabalhamos fechar meio-dia. Sem fechar meio-dia. A gente trabalha meio-dia. Até porque tem muita gente que encaminha o seguro-desemprego meio-dia, né? Eles estão desempregados, mas eles só têm o horário do meio-dia para ir encaminhar o seguro. Então, a gente está lá. O Sim. presidente da FETAG, ele foi prefeito em Arvorezinha, foi secretário da Saúde. Ele teve esse dia no evento aqui, né? O nosso como é que presidente é o da nome Fundação dele? Gaúcho do Trabalho, o José Escarsato, Isso, Scorsato. ele foi prefeito em Arvorezinho. Prefeito, foi secretário da Saúde, me lembro. E ele é suplente de deputado, né? Sim. Agora vem aí trabalhando, porque ele quer vir forte na próxima. E está apoiando bastante o Cine nesses eventos, a gente vê a Sim. participação dele. Você fez um evento um mês passado, se eu não me engano, né? Os artesãos? Na Foi? verdade, outra questão, né, além dos artesãos, e que eu te falei, que ainda deixei em haver essa resposta, nós temos há 35 anos de Cine que vem fomentando o artesanato, nós temos um cadastro de 2.500 artesãos, tá? Ativos e inativos, mas nós temos inscrição dessas pessoas, né, na agência, e que estão aí, né, esperando uma oportunidade de algum dia expor ou ter uma oportunidade na cidade, né? Fica Então, a dica, né? Pro a nosso gente vem aí legislativo, trabalhando, nosso né? executivo, fazer mais feiras, Isto. né? Abrir mais participação popular, porque imagina com um cadastro desse com mais de 2.000 pessoas, né? Só na parte de artesãos? Só na no parte artesanato. de artesanato. Eu não entendo por que eles não liberam aquela praça ali, realizam eventos naquela praça em frente ao shopping, libera para os artesãos botar umas casinhas fixas, que nem tinha em Gravataí uma vez, né? Ter as casinhas de artesanato, pelo né? que eu entendi, Ou ali ou em outro espaço, né? Que pode eu acho ser que tem estudado, né? Ou então fazer um lugar fixo para os artesãos expor. Exatamente, que eles precisam. E tem um monte, Não em Torres só tem em, bastante. não só em praças, mas Sim. eu digo assim, fazer um lugar fixo. Não sei se tu percebeu ou se tu prestou atenção, ou eu estava vendo um vídeo, o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, embaixo de um viaduto, ele está viabilizando para as pessoas trabalhar. Porque Nós ali temos diz que... exemplos, Johnny, aqui na nossa região. Há poucos dias agora teve uma feira, né, das mães superpoderosas. Elas chamaram Olha que legal. que são artesãs aqui no nosso colega aqui, Luciano Pinto, né, em Arroio do Arroio do Sal. Sal. E também foi viabilizado, foi um evento agora em Dom Pedro de Alcântara há poucos dias, através de uma emenda, né, de um deputado, vai chegar ali uma cobertura, eles vão fazer uma praça coberta, Olha onde aí. vai ser feito um espaço, né, Para os artesãos. abrigado para que façam eventos, né, em geral, entre eles feiras de artesanato. Então, nós temos vários exemplos aqui próximos, né, que pode ser feito alguma coisa semelhante, né, na cidade de Torres. Tem um telespectador aqui pedindo a questão da parte digital, Johnny. Ele diz que geralmente é muito demorado, às vezes ele prefere pessoalmente lá falar com a Johnny ou falar Sim. com quem está atendendo, porque às vezes tranca, É verdade. demora, e o trabalhar tem pressa para saber, quer saber quanto é que ele Questão tem de para internet, às vezes a pessoa está sem internet e não consegue fazer o digital. trabalhador quer saber quanto é que ele vai receber, quanto é que é o seguro dele, né? Ainda mais com esses calotes que o país está tomando Mas aí, né? por isso que eu digo, Então o pessoal já corre sacar o dinheiro. A questão digital tem esses problemas, né? Porque daí tu não vai no banco, tu não vai nos lugares, tu não acompanha o que está acontecendo no teu dia a dia. Inclusive, estava ali... fora do ar em algumas cidades aí, a parte de acesso a esse aplicativo. Sim. Tinha alguns estados e cidades que não estavam conseguindo acessar. E o pessoal ficou com medo que era alguma coisa que já estava metendo a mão no dinheiro Viu deles. só? Correram para as agências do Cine pessoalmente, mesmo? sim. A melhor coisa é ir na agência, porque ali tu vê tudo. Que fica na Borges de Medeiros. Borges de Medeiros, 220, perto do Banrisul. Ali nós temos essa agência, né, há 5 anos, que antigamente era o IP. Então a Era gente prédio do atende, IP, né? a Era gente no antigo atende IP. ali. Às vezes aparece algum ali perguntando pelo Onde IP. é que fica o IP, se é aqui? Até vou falar sobre essa questão que eu tive conversando com o prefeito e falamos sobre ver a possibilidade de trazer o IP de volta, mas fazer de uma maneira
tivesse um termo de cooperação com o Estado, que cedesse um funcionário, porque o que acontece que nós não temos IP hoje na cidade de Torres? Porque muita gente pede... Funcionava junto até pouco tempo? Nunca né? funcionou. Hoje Não, funciona só que junto. hoje não tem mais. Tem muitos funcionários públicos do Estado aqui. E os funcionários procuram vereadores, eles estão sempre tentando, né, viabilizar o IP de volta, mas não consegue. Eu acho que teria que buscar um termo de cooperação e aí, de repente, trazer um funcionário cedido pela prefeitura para ele aprender esse sistema para voltar a atender aqui em Torres. Porque o que acontece? Por que não tem mais IP? Faz 40 anos que não se faz mais concurso, não tem concurso IP. E então essas pessoas já se aposentaram e não tem mais quem trabalha. E nós temos, com certeza, muitos usuários. Nossa, né? Tem bastante. Muita gente. Muitos funcionários, né? Estaduais, a maioria precisa do IP. Sim. Então, a gente quer agradecer, né, mais uma vez, Everton, Sim. porque é uma oportunidade, né, da população conhecer um pouquinho mais sobre quem está à frente aqui do trabalho do Cine, né? Saber que essa mulher aqui, com certeza, como ela falou, quem liga, quem manda uma mensagem, ela tem esse olhar humano. Isso eu percebo, né? Esse amor que ela tem de tentar ajudar o próximo, então é muito humanizado ali o atendimento, né? O carisma do atendimento, né? Que nem se diz, as boas vendas se faz Mas vocês através de não um me bom responderam. atendimento. Se nós lembramos de alguém... É. Olha, a minha vida pública ela não é tão longa. Eu acredito que desde que eu comecei a acompanhar realmente o Cine, eu lembro, sim, vagamente da tua antiga diretora, como você falou, né? Começou Sim. como funcionária ali com a Melissa Fraga. E realmente a última pessoa que eu lembro de estar à frente seria ela. Da minha parte, essa é a minha resposta, né? Aqui em Torres ou geral? Em Torres. Torres. Em Torres? O Cine não. tem mais de 20 anos aqui em Torres. Eu faz 10 que estou aqui. Pois Eu é. vim só para olhar o mar e fiquei. Quando tu chegou Veio já... pra olhar o mar. Olhar o veio- mar. Mas tu bebeu água da Santinha. Bebi água da Santinha. Bebeu água da Santinha, Acabei já era. ficando, É. né? E não, que eu saiba também não, de tanto tempo assim. E a gente sabe que dentro é uma política, na realidade, há aquele machismo, né? Então, as mulheres que conseguem se firmar ali e dar continuidade ao trabalho, a gente sabe que vai desenvolver um belo trabalho, como a Johnny vem fazendo aqui, né? Dificuldade tem em qualquer setor, Sim. né? Mas eu sei que ela vai para Porto Alegre, ela vai para cá, vai para lá, ela vai em busca de resolver todos os problemas que o cidadão torrense precisa através do Cine, né? E dar uma resposta imediata, que é o importante, né? Não adianta eu chegar lá, olhar para a cara da Johnny, eu quero saber, a Johnny fica ali, pá, não, tem que ser rápido. E o né? que a gente percebe é que a nível estadual, a Johnny está sempre buscando melhorias, ela busca muito especialização. Eu percebo assim que tu vai muito em eventos, né? Fora, a nível estadual. Seminários. Seminários, está sempre encontros. buscando conhecimento, né? Traz experiência, né? Sim. Então agradecemos a Summit TV, Canal 6, ao vivo aqui dos estúdios de Torres, né? A número 1 do Litoral Norte Gaúcho. Agradece a presença da Johnny aqui, que é a diretora do Cine há 10 anos nessa função aqui em Torres. Agradecemos também a presença da Silvana Justo, que é muito conhecida aqui, não só em Torres, como no litoral. De vereadora. Suplente de vereador, né? No Litoral Norte Gaúcho. Fica o nosso agradecimento do Canal 6 da Summit TV, a presença de vocês. Vocês querem fazer um agradecimento final? Vai lá, Johnny. Eu vou agradecer mais uma vez a vocês, né, por ter me convidado, por estar aqui, e agradecer a população, né, a população de Torres, por ter me dado a oportunidade e esse carinho, que 10 anos à frente de um órgão estadual não foi por mim, foi porque as pessoas gostaram do meu trabalho e me deram um ok, disseram, é a Johnny que a gente quer. Então, eu agradeço muito a cidade, as pessoas, e dizer a vocês que sempre estou à disposição, a qualquer hora e a qualquer momento. É só entrar em contato, porque geralmente todo mundo tem o meu contato. Mas aí fica aí, né? Quem não tem, peça. E eu estou aí à sua disposição. Obrigado por tudo. Eu agradeço, Everton. Agradeço a oportunidade. Vamos voltar mais vezes, sempre que necessário, sempre que for necessário, né, tirar alguma dúvida. Eu sei que a Johnny está sempre... E o né? Canal 6 está de portas abertas e avisando o Scorsese, eu chamo ele Scorsese. Escorsato. Chama ele Scorsese, o Scorsato, que é a Summit TV aí, vamos conversar. De repente vamos ser parceira para a divulgação dos eventos aí do Cine e da FETAG também, que é um órgão que E amplia um outros abraço setores, né? pro Rei do Robalo agora. O Rei do Robalo, Sebastião Garbelotto. Então tá. Um abraço a todos. Obrigado então pela participação de todos. Agradecimento da Summit TV, Canal 6, ao vivo aqui dos estúdios de Torres.